Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem e se cuidando. Prontos para começar essa disciplina de planejamento e gestão ambiental? Vamos lá. Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Mário Trierweiler Pereira. Eu sou engenheira civil, me formei na Federal do Paraná no século passado. Também fiz especialização em engenharia de segurança do trabalho e mestrado em engenharia hidráulica e ambiental na Universidade Federal do Paraná. Depois, em Maringá, eu fiz meu doutorado em engenharia química, com ênfase em planejamento e gestão ambiental. Dei aulas na UnoOeste, em Presidente Prudente, também dei aulas em Maringá, na UEM, e em Francisco Beltrão, na UTFPR. Desde 2010, eu estou em Umuarama e sou professora das áreas de segurança do trabalho e meio ambiente. No início desse ano, de 2020, eu vim para Curitiba em cooperação técnica e eu dou aula em todos os níveis do IFPR, desde o ensino médio, técnico subsequente, graduação, tecnólogo e no mestrado. Continuo sendo professora do programa de mestrado em sustentabilidade em Umuarama. Minhas áreas de atuação são no planejamento ambiental urbano, análise química e ambiental de rios, lagos e de água de chuva, educação ambiental, segurança do trabalho e indicadores ambientais. Também gosto muito de escrever, então eu tenho publicado os 2 livros técnicos, um de indicadores ambientais, que é esse daqui, fruto da minha tese de doutorado, e tenho também um livro na área de educação ambiental, que é o Calendário Ambiental, no qual estou preparando agora uma segunda edição, revisada e ampliada, que é justamente para professores de vários níveis educacionais e para preparar aulas com relação às datas comemorativas do calendário ambiental. Também tenho contos infantis publicados, poesia, enfim, gosto muito de escrever. Bom, eu vou explicar como será a nossa metodologia nessa época agora, né, da pandemia. Eu dividi o assunto do conteúdo dessa disciplina de planejamento e gestão ambiental em 6 vídeos para cada uma das 3 aulas que a gente teria de forma presencial, ok? Para essa semana, então, nós teremos um vídeo sobre a diferença entre índices e indicadores, que é esse que nós já estamos, e um outro sobre metodologia de criação de indicadores, ok? Para a próxima semana, outros 2 vídeos. Uma aula sobre princípios e instrumentos de planejamento ambiental e uma outra sobre exemplos de planejamento ambiental. Na terceira semana, outros 2 vídeos. Um sobre a RIMA, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, e um outro sobre Sistema de Gestão Ambiental. No final de cada um desses vídeos vai ter uma atividade para vocês fazerem, que eu também deixei escrita no material, tá? Que eu vou mandar por e-mail. Também vou explicar aqui. A entrega dessas atividades vai valer como presença na aula, tá? Então, quando vocês entregarem as atividades, vocês terão conceito e frequência. Para diminuir a ansiedade de vocês, já vou dizer as datas de entrega dessas atividades. Eu deixei todas as atividades com prazo limite de entrega para o dia 3 de julho, ok? Com exceção da atividade dessa aula de hoje, que é para entregar na semana que vem, mas calma, vocês vão entender por quê. Mas é necessário que vocês planejem, organizem o tempo de vocês para vocês conseguirem desenvolver essas atividades, que não são complicadas, são atividades simples, mas requer um planejamento, ok? E uma outra questão. Eu sei que vocês têm várias atividades de várias disciplinas. Se vocês tiverem qualquer contratempo, por favor, me avisem com antecedência, ok? A gente vê como que a gente pode atender a necessidade de vocês. Vamos lá, então? Deixa eu fazer antes uma conceituação dos termos planejamento e gestão ambiental para essa nossa disciplina. No planejamento, nós vamos estudar as cidades, o ambiente urbano, certo? Na gestão ambiental, nós vamos estudar o ambiente industrial.
Mas nada impede de usarmos os termos gestão urbana em outro contexto, ok? Seria interessante também você ter aberto aí no seu computador o material que eu enviei no PowerPoint por e-mail para você ir acompanhando o raciocínio, ok? Então, antes de iniciarmos a conversa sobre indicadores, vamos contextualizar a nossa disciplina no mestrado em sustentabilidade e o mestrado em sustentabilidade na situação atual. Nós precisamos pensar em sustentabilidade o tempo todo, porque o planeta Terra está se esgotando e não temos mais tempo. Então, o mestrado vem para contribuir com o movimento global de desenvolvimento sustentável, que começou a ser delineado em 1992, na reunião mundial feita no Rio de Janeiro, também chamada Eco 92 ou Rio 92. Lá foi escrita a Agenda 21, que eram ações que deveríamos ter no século 21, agora, para que o planeta não perecesse e nós também, e outras formas de vida, não tivéssemos contratempos. Então, em 2000, foi criado pela ONU um conjunto de 8 objetivos chamados de ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que deveriam ser alcançados até 2015. Em 2015, esses objetivos foram revistos e foram incluídos outros. Então, foram publicados 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, divididos em 169 metas a serem cumpridas pelos países. Então, o nosso mestrado está auxiliando para o cumprimento de algumas metas. E cada disciplina trata também de algumas metas. Para saber se essas metas estão sendo cumpridas, nós temos os indicadores, que nos indicam em que parte do caminho estamos. Também indicam onde precisamos nos esforçar mais para atingir o objetivo e até onde podemos agir. Então, neste vídeo, eu não vou ler para vocês as definições que aparecem nos slides, ok? O que são indicadores, por que usá-los, como são usados e os critérios de escolha dos indicadores. Isso tudo está no material que foi enviado. Eu quero, então, enfatizar, primeiramente, 3 figuras que estão no nosso material. A primeira é essa: indicadores são diferentes de índices. O indicador é como serão agregados os dados para um determinado assunto. É a metodologia usada, é uma fórmula. Já o índice é o resultado numérico dessa agregação. É o número resultante da fórmula. Ok? Então, cuidado quando forem escrever um artigo para não usar essas duas palavras como sinônimos, ok? Elas não são. A próxima figura que eu quero mostrar para vocês ilustra a lógica de construção dos indicadores. Sobre um determinado assunto, nós temos vários dados que chamamos primários. Precisamos analisar esses dados e ver o que pode ser usado em um indicador. Quais são os mais importantes e mais significativos para a minha pesquisa? Depois de analisar os dados, fazemos uma primeira agregação. Juntamos alguns dados nos chamados subindicadores. E vários subindicadores são agregados para formar um indicador. O resultado numérico final de tudo isso é o índice, que representa todos os dados que analisamos. Assim, temos o indicador. E só para vocês terem conhecimento das nomenclaturas usadas nesse processo de criação de indicadores, a próxima figura mostra como são agregados os indicadores. Chamamos de indicador primário a junção de vários subindicadores de um mesmo assunto. Vários indicadores primários agregados formam uma dimensão. E agregando várias dimensões, teremos um universo. Assim, o indicador final, ou indicador secundário, será a agregação de 2 ou mais universos. Nesse exemplo, vemos o ICSAL, Indicador de Qualidade Socioambiental Urbana, como sendo o nosso indicador secundário. Ele é formado de 2 universos, o universo humano e o universo ambiental, e cada um desses universos é formado também por 2 dimensões. O humano pela dimensão socioeconômica e infraestrutura e serviços, e o ambiental pela dimensão ambiental e climática. Muito bem.
Seguindo no material disponibilizado, vocês verão exemplos de vários indicadores que às vezes as pessoas ainda confundem com índices. Então temos o índice de qualidade de água, a pegada ecológica, a pegada hídrica, a pegada de carbono e outras muitas utilizadas no planejamento urbano. Aqui vocês já sabem do que eu estou falando, porque vocês já fizeram as duas atividades e já enviaram, ok? Se não fizeram ou não enviaram, por favor, enviem que o prazo já está expirado. Para comentar algo muito interessante sobre a pegada hídrica, vou mostrar para vocês a figura que tem no material sobre importação e exportação de água virtual. Esse mapa mundi nos mostra um balanço de água virtual no período de 1996 a 2005. Observem que países produzem matéria-prima agrícola e exportam para outros, que produzem bens manufaturados que também são exportados. Os países em vermelho são os que mais importam água virtual e os verdes são os que mais exportam. Quanto mais espessa a seta, mais fluxo de água virtual. Esse movimento é realmente muito interessante. E outro indicador que eu quero destacar para finalizar essa aula é o índice dos ODS. Em 2016, a ONU aprovou um conjunto preliminar de 231 indicadores para que cada país avaliasse a sua situação atual do progresso com relação aos ODS. O indicador tem sido aplicado aos países membros da ONU. Vejam que o IODS é o indicador final, composto por várias dimensões. Cada quadradinho colorido é uma dimensão que possui vários subindicadores. Observem que no IODS não tem um universo que agregue as dimensões. Em 2018, o Brasil estava em 56º lugar no ranking global, enquanto a Suécia ocupava a primeira posição. Percebam que o IODS do Brasil era 69,7 e o IODS da Suécia foi 85. Nesse gráfico, podemos observar o valor dos índices de cada ODS. Em 2019, o Brasil elevou seu IODS e foi para 70,6. Mas isso não fez com que subisse no ranking, pelo contrário, ficou na posição 57. Isso aconteceu porque todos os países tiveram um aumento do IODS, o que é bom. Em 2019, a Dinamarca ficou em primeiro lugar, com o IODS de 85,2. A Suécia ficou em segundo lugar, com os mesmos 85 pontos de IODS. Pessoal, todos os dados desses indicadores estão disponíveis na internet. É possível utilizarmos um recorte para a América do Sul, ou um recorte para os países da OCDE, um recorte para o Mercosul, BRICS. Já dá para brincar bastante com esses indicadores e escrever vários artigos. No material que eu enviei, no último slide, eu deixei algumas sugestões de trabalhos que vocês podem desenvolver sobre esse assunto, ok? Se vocês quiserem se aprofundar ou publicar um artigo, podem entrar em contato comigo que eu vou orientando vocês. Então, a aula de hoje seria essa. Mas antes de irmos para a atividade, deixa eu fazer uma reflexão desse momento histórico extraordinário pelo qual estamos passando. Há 100 anos, a humanidade viveu uma pandemia com isolamento social também. Mas naquela época, quando a rotina voltou ao normal, as coisas voltaram ao que eram antes. Não havia tecnologia. Quando tudo terminar, hoje, nós não vamos voltar ao normal. Nós vamos voltar para um novo normal. E quem está trabalhando em home office sabe do que eu estou falando. As coisas não vão voltar ao que eram antes. Sociedade, relações profissionais, relações pessoais. Eu queria exemplificar esse movimento com uma história. Vamos imaginar que estamos num ambiente, uma paisagem, e começa a chover muito forte. Com isso, nós precisamos nos abrigar e achamos uma caverna. Entramos nessa caverna e logo quando a gente entra, cai uma pedra impedindo a passagem da gente para poder retornar ao lugar onde a gente estava. Então ficamos ali naquele ambiente escuro, desconhecido, tateando, meio que isolado e sem saber o que pode acontecer. Mas a gente vai seguindo, né? Essa caverna, ela tem um caminho e a gente vai indo de forma meio incerta, mas a gente vai indo.
No século passado, é como se a gente tivesse ido pelo caminho dessa caverna, feito uma curva e retornado ao mesmo ponto, ao mesmo ambiente em que estávamos antes da chuva começar. Hoje, nós estamos na caverna e esse caminho pelo qual estamos percorrendo não vai voltar mais àquele ambiente. Nós estamos percorrendo a caverna e estamos passando para um outro ambiente. Quando a gente conseguir ver uma luz no fim do túnel e a gente chegar para fora dessa caverna, nós vamos descobrir algo muito diferente. Nós vamos chegar num ambiente onde a gente não estava antes. Nós vamos estar num ambiente novo. Nós vamos retornar à nossa vida normal, mas num ambiente novo. É esse o exemplo que eu queria usar para esse ambiente histórico, extraordinário que nós estamos vivendo. Então, nós temos que guardar nossa ansiedade porque tudo isso vai passar. E nós vamos encontrar algo novo. E isso também não deve ser motivo de medo, mas sim de esperança e de alegria, porque nós estaremos em algo novo em que podemos fazer qualquer coisa, certo? Vamos para a atividade? Vamos iniciar a atividade de uma forma bem lúdica para depois avançar na complexidade, ok? Bom, vocês me conheceram hoje, mas eu ainda não conheço vocês. E eu acho que isso é super importante. Então, a atividade de hoje é vocês me enviarem, ou por WhatsApp no grupo, ou por e-mail, um vídeo de até 3 minutos com uma apresentação pessoal e profissional de vocês e uma expectativa para essa disciplina, ok? Importante, se você faz essa disciplina de educação ambiental e a outra disciplina que eu dou aula de sustentabilidade, você precisa gravar 2 vídeos, ok? Um para cada disciplina, porque você vai ter expectativas diferentes para cada disciplina que tenham objetivos diferentes, certo? Essa atividade, então, é para ser entregue até a semana que vem. Pode ser até sexta-feira, até dia 5 de junho. Por quê? Porque dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, certo? É rapidinho, fácil, tranquilo. Assim, quando vocês começarem a me mandar as dúvidas das outras aulas, eu já vou conhecer um pouco sobre vocês, não vou ficar tateando no escuro, ok? Pessoal, então, finalizo por aqui com desejo de dias melhores a todos e até o próximo vídeo.